Todos os analistas apontam para uma eleição altamente polarizada. E após o surgimento de Flávio Bolsonaro, praticamente empatada. Mas as eleições não se fazem só de vencedores e perdedores, sendo necessário questionar se há espaço para novidades. Então, quais são as tendências? Quais os desafios? E o que mais vem por aí? Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nessa semana a gente vai falar de um assunto que é o grande assunto político do ano de 2026. O ano de eleições presidenciais, eleições que estão pegando fogo desde agora, o mês de maio, tendem a ganhar ainda mais importância e sem dúvida alguma tendem a se tornar um assunto cada vez mais expressivo, cada vez mais relevante, cada vez mais dramático. Porque como nós vimos, as eleições de 2022 foram eleições que foram disputadas voto a voto, com uma disputa muito intensa, quase empate técnico nas eleições de 2022, e as eleições de 2026 não deverão fugir muito desse script. As pesquisas de intenção de voto mostram naturalmente Lula liderando a sua recondução e o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, como herdeiro da sua base votante, hoje sendo o principal nome da direita, ou da extrema-direita, da centro-direita, pouco importa, como o principal opositor, aglutinando a opinião pública e ainda magnetizando votos na direção de concorrer contra o Lula, contra o lulismo, contra o campo da esquerda ou do centro-esquerda, também como a gente preferir. Onde é que eu acho que a gente tem um fator interessante aqui a observar? Bom, se está dada a consolidação entre Lula e bolsonarismo, entre o filho de Bolsonaro e Lula numa recondução, Lula 4, tentando ser alcançado, o que pode acontecer de novo nessa eleição que vai fazer com que ela se torne também emocionante para além dessa disputa entre os dois grandes polos políticos brasileiros? Pouco provável que tenhamos espaço para uma terceira via. Isso parece muito nítido, parece muito assertivo. A gente não tem ninguém ainda conseguindo, seja Romeu Zema em Minas Gerais, seja Arnaldo Gaiado em Goiás, sejam outros nomes que venham dos governos dos estados tentando se tornar nomes nacionais. Nós não temos nenhum nome que seja capaz de ultrapassar os 5% de votos. Mas a última pesquisa da Atlas Intel mostrou uma novidade. Essa novidade se chama Renan Santos. O que significa Renan Santos? Renan Santos vem do Movimento Brasil Livre, que é um movimento que teve muito a ver com o que aconteceu há aproximadamente 10 anos atrás, nas famosas jornadas de junho, em que a juventude brasileira voltou às ruas e os jovens se tornaram de alguma forma ou de outra, como Kim Kataguiri, por exemplo, atores políticos relevantes, e isso se espalhou por todo o Brasil, como foi uma onda nacional. E Renan Santos, como um candidato jovem, um candidato outsider, ele é novo, ele é fora da curva, ele não tem nenhum mandato executivo na sua história, Renan Santos apontou mais intenção de voto do que dois ex-governadores, como é o caso de Caiado e de Zema, que eminentemente já tem uma história de, pelo menos no caso de Caiado, mais de 30 anos de vida pública, e Romeu Zema também já sendo um nome que não é mais nenhum outsider, é um nome estabelecido. Quando Renan Santos tem 5% de votos, segundo a Atlas Intel, mais votos do que Caiado e do que Zema, na verdade quase mais votos do que os dois juntos em termos de intenção, a gente tem uma novidade aí que deve prestar muita atenção, porque a gente já viu nas eleições de 2024 um nome outsider também baseado, tal qual Renan Santos, em propostas ousadas, em uso de redes sociais, alcançando um determinado foco, uma visibilidade política que foi surpreendente. A gente está falando de Pablo Marçal. Se Renan Santos, que é um candidato que usa redes sociais, que vem de uma plataforma jovem, que se propõe ser disruptivo, diferente de tudo que a gente vê na política, se ele conseguir suavizar Pablo Marçal, ou seja, ser um Pablo Marçal jovem, ousado, startupeiro, mas sem cadeirada e sem xingamento, Renan Santos pode dar muito trabalho nos debates, pode se tornar um nome, uma campanha barata, uma campanha fora dos grandes circuitos, consiga até beirar ali os 10% a 15% e por que não sonhar em ter mais? Essa é sempre uma questão. A eleição a gente só sabe como começa, nunca sabe como ela termina. A gente pode ter sim, não só a disputa entre esses dois nomes grandes, históricos, nomes que concentram o grande voto brasileiro, chamando a nossa atenção, mas a gente também tem que prestar atenção nesses novos nomes que surgem. E sem dúvida alguma eu destacaria aqui, olhando essas últimas pesquisas de voto, que Renan Santos, especialmente nos debates, pode dar muito trabalho para os grandes nomes, tanto da direita quanto da esquerda. Pode ser um hábil desafiador do sistema e pode sim bagunçar um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho, essas eleições e colocar seu nome para crescer, tal qual Nicolas Ferreira, por exemplo, cresceu, tal qual outros vários nomes historicamente do campo da direita vêm crescendo, justamente com estratégias de campanhas inteligentes, engajantes, campanhas que magnetizam inquietações e que conseguem se colocar com alta propulsão a baixo custo. Esse é o grande ponto e eu acho que essa pode ser uma surpresa, não para ganhar as eleições. Quem sabe pode. A eleição a gente, como falou, sabe como começa e nunca como termina. Mas vale muito a pena a gente não só olhar para quem vai vencer, mas para os outros vitoriosos, porque a eleição é assim. Existe quem se elege e existem os que ganham. São duas coisas distintas. Elas não são necessariamente excludentes. Ok, pessoal? Um forte abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.